Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos mais uma vez. Esse fim de semana estivemos lá em América, eu e a Jéssica, e trago o abraço dos irmãos de lá para todos vocês. E sempre vamos buscar estar orando pelos irmãos lá em América Brasileira. E sabe, hoje gostaria de falar um pouco com os irmãos com relação a uma pessoa de grande fé. E esse é o tema que vamos estar falando. É um tema bastante falado no cristianismo, e o quão é importante nós sermos pessoas de grande fé. E sabe, nós passamos por dificuldades, nós passamos por coisas difíceis e precisamos ser pessoas com uma fé imensa. E é necessário nós vencermos todas as tribulações, nós vencermos todos os problemas quando nós somos pessoas de grande fé. E sabe, nós vemos inúmeros trechos da palavra de Deus com relação à fé. Nós vemos lá em Hebreus, nós vemos trechos que nós observamos pessoas com falta de fé. Nós vemos no trecho que fala sobre a tempestade, que o Senhor Jesus vira aos discípulos e diz: homens de pequena fé. E sabe, quão triste é se o Senhor olha para nós, se o Senhor olha para a nossa vida e diz que nós somos pessoas cristãos de pequena fé. E nós podemos observar um exemplo maravilhoso de pessoa que teve uma grande fé. Nós vamos falar sobre a mulher cananeia, que se encontra lá em Mateus 15. Mateus 15, versículo 21, a palavra de Deus que diz assim. Vamos rapidamente fazer a leitura. Mateus 15, 21, a palavra de Deus que diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera naquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu:
Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Versículo 28. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Jesus, estamos em tua presença, estamos felizes que o Senhor nos deu esse privilégio de estarmos aqui para cantar hinos e cânticos em louvor e adoração a Ti, passar esse momento maravilhoso de oração em que passamos, e também passar esse momento de aprendizado da Palavra de Deus, onde nós aprendemos uns com os outros e debaixo da orientação de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guie, Senhor, nesta noite, abençoe nosso tempo junto, e Senhor, que a Palavra de Deus possa estar falando nos nossos corações, que nós não saiamos deste salão sem ser pessoas edificadas com a Tua Palavra. Fale conosco, mais uma vez nós te pedimos, Senhor, e nós entregamos tudo isso nas Tuas mãos. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós temos sempre que pensar em pessoas que tiveram um grande exemplo de uma enorme fé na Palavra de Deus. Nós podemos observar muitas pessoas que foram fiéis. Nós podemos observar o próprio Abraão, nós podemos observar o próprio Jó. E sabe, que maravilhosa era a fé dessa mulher cananeia, com sua humildade, com sua simplicidade, e ela foi perseverante. Nós podemos observar algumas características de uma pessoa com uma fé imensa. Vamos observar essas características e vamos aplicar nas nossas vidas. Se nós quisermos ser pessoas fiéis a Deus, firmes para Deus, cientes de que Deus resolve qualquer problema e que o problema vai embora, nós precisamos observar todas essas características e não deixar uma sequer. Então, vamos observar essas características. Nós vemos no versículo 22, eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Sabe, a primeira característica de uma pessoa que tem muita fé no Senhor, tem aquela fé de que é o Senhor que resolve os problemas. A primeira característica é a ação. Nós precisamos agir. E sabe, nós precisamos ser pessoas ousadas. Nós precisamos ter mobilização. Nós não temos que ser pessoas que ficam paradas. Nós, muitas vezes, quando acontecem os problemas, nós nos tornamos pessoas covardes. Nós tornamos o problema ainda maior. E sabe, nós temos que lembrar, como nós vemos no trecho sobre a tempestade, que Jesus está no mesmo barco que nós, nos protegendo. E sabe, é necessário nós sermos pessoas que agem, e é necessário nós irmos buscar o Senhor Jesus. Ela saiu de sua região, saiu do local onde ela morava, que não era naquela localidade, mas ela foi até o Senhor. E nós precisamos recorrer ao Senhor Jesus. Precisamos ser pessoas que, diante de qualquer problema, nós irmos até Jesus. Esse é o ponto principal. Essa primeira característica de fé, que é a ação. Nós precisamos ser pessoas
que vá até Jesus. E o Senhor Jesus é poderoso, o Senhor Jesus é Deus, o Senhor Jesus é aquele que resolve todos os problemas, o Senhor Jesus é aquele que, quando nós colocamos diante dele todas as coisas, o pouco que nós temos, o Senhor Jesus multiplica, o Senhor Jesus transforma, o Senhor Jesus nos cura, o Senhor Jesus faz milagres. O Senhor Jesus é dessa maneira. É ao Senhor Jesus que nós devemos recorrer. E sabe, muitas vezes nós ficamos de braço coberto, muitas vezes nós permitimos que esse problema, permitimos que essa coisa ruim tome conta da nossa vida. E o Senhor Jesus está esperando. Nós vamos ver um pouquinho nesse mesmo trecho, um pouquinho para frente, que o Senhor Jesus está esperando nós demonstrarmos a nossa fé para Ele. E uma pessoa que não age, uma pessoa que não tem atitude sequer, com certeza é uma pessoa que Jesus chega diante dela e diz: pessoa de pequena fé. E que triste é isso. Ok, vamos ver a próxima característica. Versículo 23 que diz: ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Versículo 27. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. A próxima característica após a ação é clamor humilde. Nós precisamos ser cristãos que chega diante de Jesus e clamemos a Ele com muita humildade. Nós precisamos ser pessoas humildes. E quantas vezes nós chegamos diante de Deus sem humildade, nós chegamos diante de Deus com a maior arrogância. E sabe, nós precisamos quebrar essas coisinhas. Nós precisamos ser pessoas humildes. Deus não tem obrigação alguma de nos ajudar, não tem obrigação alguma. Mas se Ele nos ajuda, se Ele cura, se Ele faz milagres, se Ele multiplica, se Ele transforma, né? Se Ele ressuscita, é porque Jesus nos ama. E nós precisamos ser pessoas cientes disso. E sabe, nós podemos observar que os discípulos, e muitas vezes nós vamos sofrer oposição, como sempre é falado aqui, nós sempre sofremos oposição, seja no nosso cotidiano, todos os dias nós sofremos oposição. Elias sofreu oposição de Jezabel no momento que ele estava no auge de sua carreira. E sabe, para nós sermos pessoas com fé, nós precisamos vencer essas pessoas que vão contra a nossa atitude. Precisamos vencer essas pessoas que estão totalmente contrárias do nosso pensamento. E ela nem sequer ligou para os discípulos, mas permaneceu firme com sua fé inabalável e recorrendo a Jesus. E ela continuou mantendo a sua atitude de clamor humilde. E nós vemos que ela já se dirigiu ao Senhor Jesus de uma maneira diferente. E mais, nós podemos observar no versículo 25, ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Não adianta você chegar diante de Jesus sem o adorar. Não adianta você querer que Jesus te abençoe. Não adianta você querer que Jesus abra as portas para você. Não adianta você ir atrás do Senhor Jesus somente pedindo as coisas, mas sem aquela intenção de adorar o Senhor Jesus. Porque o principal que você deve fazer não é pedir, e sim o adorar.
e sim agradecer pela obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. E não adianta nada você ir até Jesus, não adianta nada você pedir as coisas para Jesus, sendo que você não tem coragem de adorar o Senhor. Não adianta você ir até o Senhor Jesus pedindo as coisas, sendo que você não abre sua boca para louvar a Deus. Não adianta. O principal que deve ser em sua mente, independente se Jesus vai realizar os seus pedidos, independente das bênçãos que Deus pode te dar, é você sentir o desejo de adorar o Senhor. E que privilégio é para nós participarmos dos emblemas. E que privilégio é para nós tomarmos do pão e do cálice contendo o vinho. Participarmos deste símbolo, participarmos desta reunião que o Senhor Jesus estabeleceu. E se você não participa, e o que está te impedindo de você participar? Aquilo que te impede de você estar tomando desses emblemas, joga isso longe. E você precisa ser uma pessoa que adora ao Senhor. Você precisa ser uma pessoa que tenha o prazer de louvar o Senhor. Nós precisamos ser pessoas assim. E o Senhor quer isso de nós. Não adianta nós pedirmos as coisas, não adianta nós intercedermos, rogarmos ao Senhor, sendo que nós não adoramos. E nós precisamos adorar a Jesus. E sabe, e muitos pedem, mas não pedem com aquela intensidade necessária, com aquela firmeza, com aquela perseverança. Não estou dizendo intensidade no sentido de barulho, no sentido de querer forçar algo, mas sabe, uma certa intensidade da alma. O Senhor Jesus, Deus, Ele conhece o nosso pensamento, Deus sabe aquilo que está dentro do nosso coração. Então nós precisamos ser pessoas que tenham intensidade ao clamarmos a Deus. Isso é uma característica importante para pessoas fiéis, para pessoas com uma fé inabalável. Isso é uma característica importante. Nós podemos ver, observar, nós não vamos ler em 1 Samuel 1 com relação a Ana. E sabe, a intensidade que Ana clamava ao Senhor, ela estava lá dentro do templo, clamando a Deus com intensidade. E sabe, ela estava triste, ela estava angustiada, porque ela não tinha filhos. Mas com muita intensidade dela, com muita perseverança dela, com muita fé, com muita confiança em Deus, o Senhor concedeu aquilo que ela desejava. E com relação à fé, nós sempre devemos imitar, sempre devemos nos espelhar nesses servos de Deus. Vamos olhar mais para Ana, vamos olhar mais para essa mulher cananeia, vamos olhar mais para Abraão, vamos olhar mais para Jó, vamos olhar mais para José, vamos olhar mais para Davi. Nós precisamos ser pessoas que confiam em Deus. E sabe, daqui a pouco nós estaremos vendo sobre aquilo de o Senhor Jesus querer saber o que está no nosso coração, apesar de Ele saber, como nós já estudamos aqui, que nós precisamos clamar a Deus, independente dele sabendo o que está dentro do nosso coração, mas nós precisamos clamar a Deus, e Ele quer que clamemos a Ele para que reconheçamos a nossa pequenez. E com essa relação a suportar a indiferença, que ela sofreu essa indiferença dos discípulos, os discípulos a desprezaram, e provavelmente, talvez por
por ela não ser judia, e isso estava incomodando os discípulos. Sabe, se você é uma pessoa de fé, você vai ignorar todas essas coisas. Você vai ignorar todos os incomodados. E incomodados com pessoas que têm muita fé, o mundo está cheio. Abrindo um parênteses com relação a essa atitude dos discípulos. Se nós que somos cristãos, nós somos discípulos de Deus, e muitas vezes nós fazemos iguais a esses discípulos fizeram. Por quê? Porque a mulher cananeia estava ali clamando o Senhor. Os discípulos disseram para o Senhor Jesus: chuta ela daqui, tira ela de perto de nós, porque ela está aqui clamando. Muitas vezes nós somos pessoas com a mesma atitude dos discípulos. Nós que somos cristãos, nós somos discípulos de Deus, somos seguidores do Senhor Jesus. E sabe, nós precisamos atrair as pessoas para perto de Deus. Precisamos transmitir a palavra de Deus para as pessoas. Precisamos expor a salvação para as pessoas. E muitas vezes nós jogamos e empurramos as pessoas para longe. Em vez de nós pegarmos essas pessoas e aproximarmos elas de Jesus, nós chutamos elas para longe. Os discípulos, na multiplicação, a multidão chegou, os discípulos falaram assim: ah, Senhor, é cheio de comércio lá, manda eles ir procurarem comida lá, porque aqui eles não serão alimentados. E sabe, o Senhor Jesus é o pão da vida, o Senhor Jesus é o que dá o verdadeiro alimento, o Senhor Jesus é o que dá a verdadeira solução para qualquer problema. O Senhor Jesus é a fonte de vida. O Senhor Jesus dá aquele alimento que faz toda a multidão se fartar, e eles estavam querendo que a multidão fosse procurar comida em outro lugar. Que nós, cristãos, em momento algum possamos agir dessa maneira. O Senhor Jesus está aqui conosco, e nós precisamos atrair as pessoas para perto de Jesus e não para longe. Isso é muito importante. Pessoas de fé, pessoas de boa atitude cristã, pessoas de bom testemunho, pessoas servas de Deus, não chutam aqueles que precisam de Deus para longe. Traga eles para perto de Jesus. Mais uma característica: nós observamos a persistência dessa mulher. Nós vemos o quão ela foi persistente, nós vemos o quão ela foi perseverante. E sabe, em momento algum a mulher desfaleceu, em momento algum a mulher desanimou, em momento algum a mulher se entregou para o problema. E ela não desistiu e foi perseverante. Que nós possamos ser pessoas perseverantes. Que nós possamos ser pessoas que não desistem. Em momento algum nós podemos desistir. Em momento algum nós podemos desfalecer. Nós precisamos ser pessoas importunas. Nós precisamos buscar o Senhor Jesus de uma forma intensa. Nós podemos observar em Lucas 18, não vamos abrir por falta de tempo, mas fala sobre o cego de Jericó. O cego de Jericó, ele tinha vários empecilhos para chegar diante de Jesus, mas ele com firmeza, ele batalhando, mas pôde se encontrar com o Senhor. E o Senhor Jesus, para testar a fé dele, o Senhor Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Mas o Senhor Jesus não sabia o que ele queria. O Senhor Jesus sabia. Mas foi necessário o Senhor Jesus perguntar ao cego: que queres que eu te faça? E nós precisamos nos humilhar perante o Senhor.
Nós precisamos ser pessoas que reconhecemos a nossa pequenez diante de Deus. E nós somos pessoas pequenas. Nós somos pessoas fracas. Nós somos pessoas incapazes, que sem Deus nós não somos nada. E precisamos reconhecer essa nossa pequenez. Nós precisamos. Nós temos sido persistentes, ou pelo contrário, nós temos nos abatido, nós temos desanimado, nós temos nos entregado ao problema, desfalecido, e essas dificuldades que surgem diante de nós. Nós vemos que a filha dessa mulher, ela estava endemoniada, e nós vemos que esse problema não tomou conta dela, porque ela foi até Jesus. Porque se ela fosse em outra coisa, se ela fosse em outras maneiras, não seria suficiente. E só o Senhor Jesus é suficiente para curar qualquer coisa. É só o Senhor Jesus. Nós precisamos reconhecer que dependemos dele. E sabe, diante de todas essas características, a próxima característica é nós suportarmos a provação da nossa fé. Ter fé exige ação, exige humildade, exige adoração, exige persistência, mas uma hora o Senhor Jesus vai querer provar a nossa fé. Uma hora o Senhor Jesus vai chegar diante de nós e vai dizer: e agora? Como agir? O que você vai fazer? O que tem que fazer para resolver isso? Diga, fala. O Senhor Jesus quer ouvir da nossa boca. Deus quer que nós reconheçamos. E sabe, nós podemos observar no versículo 24, mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 26. Então lhe respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Claro, a moça estava diante de Deus, aí o Senhor Jesus estava rejeitando. Não, o Senhor Jesus não estava rejeitando ela. Todos aqueles que entregam o seu coração para Jesus, Ele não rejeita. Então por que Jesus estava fazendo? O Senhor Jesus estava testando a sua fé. E o Senhor Jesus nos testa. O Senhor Jesus nos prova. Todos os dias. Nesse momento pareceu que o Senhor Jesus estava sendo rude, né? O Senhor Jesus estava tratando ela com uma certa frieza. Mas o Senhor Jesus queria que ela reconhecesse a dependência de Deus. E o Senhor Jesus sabia até onde Ele podia ir no teste da fé dessa mulher. E o Senhor Jesus sabia o limite. E o Senhor, conhecendo o coração dela, mas o Senhor queria ouvir de sua boca a sua dependência. E o Senhor quer, da mesma forma, ouvir da nossa boca a nossa dependência. Eu já falei essa frase hoje, agora, umas 1000 vezes. Se preciso, eu falo mais 1000. Precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus. Precisamos. O Senhor Jesus nos prova. E no momento que nossa fé é provada, ela precisa ser aprovada por Jesus. Muitas vezes nossa fé é provada e nós somos reprovados no teste de fé. Que triste é isso para o nome de Deus. Quando nossa fé é provada e levamos um cartão vermelho nisso. Sabe? Muitas vezes, quando
nós observamos no versículo 23, quando Deus fica em silêncio, quando nós pedimos algo, quando o Senhor agiu diante dessa mulher, ou quando o Senhor não responde da forma que nós gostaríamos, será que o Senhor Jesus não está testando a nossa fé? Será que o Senhor Jesus, no momento em que nós pedimos aquilo que queremos, o Senhor Jesus não respondeu de imediato, o Senhor Jesus não concedeu na hora, não significa que o Senhor Jesus está nos provando, está testando a nossa fé, está vendo se seremos aprovados neste teste. Nós precisamos sempre saber que o Senhor Jesus está nos provando, porque as coisas estão aí, o problema chegou e eu tenho que recorrer para Jesus. Mas Jesus não respondeu na hora, porque foi falado lá na igreja que todos os problemas eu tenho que depositar diante de Jesus e Jesus resolve. Mas aí quando eu fiz isso, o Senhor Jesus não respondeu. O Senhor Jesus não fez nada. E a fé? Que nós cristãos podemos ser pessoas de fé. E muitas vezes, quando o Senhor Jesus não nos responde de imediato, muitas vezes quando o Senhor Jesus Ele se cala, muitas vezes o Senhor Jesus não resolve o nosso